Bom, pessoal, só para reforçar o que eu falei na última aula, aqui nas curvas do coletor, eu falei do ponto quiescente, tá? É comum as pessoas perguntarem o que significa essa palavra quiescente. Então, se a gente for olhar no dicionário, eu até abri aqui para a gente o dicionário online de português, dicio.com.br/quiescente. Aqui ele nos diz que a palavra quiescente, ela significa algo que está em repouso, algo tranquilo, tá? Em paz, quieto, né? Uma palavra aí que vem do latim, né? E até parece com a palavra quieto, né? Começa aí com as mesmas letras, quieto e quiescente. Então, quiescente significa algo quieto, algo parado, em repouso, tá? Isso quer dizer, então, que quando a gente fala de transistor, de um ponto quiescente do transistor, é o ponto em que o transistor está repousando, o ponto de operação em que o transistor está naquele momento, em que ele está parado naquele momento, ok? É o ponto de operação do transistor, como eu expliquei na última aula, né? E, além disso, agora que vocês sabem que quiescente significa quieto, calmo, né, tranquilo, é importante a gente analisar uma outra situação aqui, né? Que a gente já viu o ponto Q, que ele é aplicado no gráfico, tá? E nós chamamos aqui, quando se trata do gráfico, né, que a corrente e a tensão também podem ter o nome de quiescente, tá? Não muda nada o que a gente viu aí anteriormente. Eu posso dizer que esse transistor aqui, ele tem o IC de 4 mA, não é isso? Então eu posso dizer que esse transistor, deixa eu consertar aqui, né? Deixa eu consertar aqui para a gente não ter nenhum tipo de problema, né? Não estou conseguindo arrumar aqui. Vou passar aqui, ó. Agora sim. Agora foi. Então a gente pode dizer aqui que o IC do nosso transistor, né? O ponto quiescente dele estando aqui, o IC dele é 4 mA, né? Eu posso chamar esse IC de ICQ, tá? A corrente quiescente do transistor é 4 mA, tá? Eu posso dizer também que o VCE quiescente desse transistor, VCEQ, é 7 volts, tá? Então, eu falar em corrente do coletor e eu falar em corrente quiescente do coletor são a mesma coisa, ok? Quando eu falo, quando eu enfatizo essa questão da corrente quiescente do coletor, eu estou simplesmente dizendo que a corrente de operação, a corrente quiescente do coletor é aquele valor, tá? Então, eu poderia dizer, em qualquer exemplo, em qualquer exercício, eu poderia dizer que o ICQ de um transistor é 4 mA, da mesma forma como eu poderia simplesmente não usar a letra Q e dizer que o IC dele é 4 mA, tá? Então, a letra Q, ela não vai mudar em nada o significado do IC. Ela vai apenas dizer que esse é o ponto de operação do transistor, tá? Então, não estranha em livros, apostilas ou até mesmo nas nossas aulas, se em alguns momentos eu disser que o IC, por exemplo, é 10 mA, em outros momentos eu disser que o ICQ é 10 mA. As duas coisas são a mesma coisa, significam a mesma coisa, que a corrente do coletor é 10 mA. Só que aqui no ICQ eu estou enfatizando o quê? Que o ponto de operação do transistor no gráfico, o ponto quiescente dele, é 10 mA. Então aqui traz meio que a ideia do gráfico, embora eu também possa usar essa terminologia de ICQ sem usar o gráfico,
tá? Também posso usar sem ter o gráfico envolvido. Mas ela quer dizer exatamente a mesma coisa do que o IC. Okay? O mesmo vale para o VCE. Eu também posso dizer o IB quiescente, corrente de base quiescente, que no nosso caso aqui, como nós vimos aqui, é 20 micro, né? Pelo que está escrito aqui é 20. Na verdade, eu tinha feito aquela mudança, né? Como ganho era 100, na verdade aqui era 40. Mas enfim, o valor que tiver aqui vai ser o IB quiescente. Ok? Corrente de base de operação do transistor. A corrente do transistor naquele momento. Tá joia? Então, essas são as duas observações que eu queria fazer para vocês nessa aula.